Oi, pessoal! Eu sou a Carol, se você não me conhece. Tem meu Instagram, Carolina Prati Sal. Dou muita dica de concurso lá, então vai lá, me segue. Tem 2 vídeos aqui no YouTube também muito legais. Um sobre a minha trajetória estudando para concurso até ser nomeada no Senado Federal. E outro com meu irmão contando como ele saiu aí de um estudo mais passivo para começar por um estudo ativo, tá? Então, esses vídeos são muito legais aqui no YouTube. Eu tô tentando equilibrar os pratinhos aí da minha vida para trazer mais conteúdo aqui. Então, eu tenho Instagram, tenho Senado, tenho minha vida pessoal e YouTube. Então, eu quero muito trazer pelo menos um vídeo aqui por semana. Eu tô tentando equilibrar isso, eu vou achar tempo. Mas esse conteúdo de hoje saiu de um dos comentários que vocês fizeram nos vídeos anteriores. Então, me digam aí o que vocês querem ver aqui no canal para eu trazer para vocês, tá? E hoje eu vou falar sobre o que deu ruim na CGU. Foi uma pergunta que me fizeram que eu achei muito legal. Primeira dica que eu dou para vocês: sempre que vocês fizerem uma prova de concurso, tenha você ido bem ou mal, pare para analisar o que deu certo, o que não deu, o que eu fiz de errado, como foi a prova. Analisar as questões que você errou e as que você acertou para você nunca mais errar. Isso eu sempre fazia, ainda que eu tivesse ido bem na prova, eu parava. O que eu errei? Por que eu errei essa questão? Eu nunca mais errava as mesmas questões, assim, os mesmos conteúdos. Era muito difícil, porque eu entendia de fato o que eu tinha errado. E quando você fez aquela prova, isso fica muito mais claro para você não errar novamente, tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou aqui nesse vídeo. Eu vou um pouco para trás, um pouco para frente, preparação, prova, porque o meu intuito aqui é sempre conversar com vocês. Então, não tem nada muito estruturado, tá? Eu vou falando conforme eu vou me lembrando. Vamos lá, eu vou tentar começar pela preparação, o que eu acho que deu ruim, tá? Eu parei para analisar aí no meu e-book. Se você não sabe, o meu e-book virou um curso na Hotmart, tá muito legal, as pessoas estão gostando. Tô fazendo vídeos de dúvidas lá, quase que semanais, então tá muito legal, olha aí no link. Eu fui analisar no meu e-book a carga horária, porque lá eu venho explicando direitinho. E aí eu vi que a carga horária pode ter influenciado no meu resultado na CGU, tá? Para a CGU pós-edital, eu estudei 181 horas no final de janeiro, fevereiro e março. A prova foi 20 de março. Eu estudei 181 horas no total. Para o Senado, só em outubro eu estudei 186 horas. Carol, como que você conseguiu isso se você trabalhava? Porque eu saí de férias em outubro antes da prova do Senado. Então, eu apostei tudo nessa prova do Senado e aí eu resolvi tirar férias para estudar. E aí, só em outubro, eu fiz mais carga horária do que eu fiz pós-edital todo da CGU. Isso, com certeza, acaba influenciando. Principalmente porque o edital da CGU era muito maior do que o do Senado, tinha muito mais disciplinas para você conseguir estudar. Então, a carga horária de cada disciplina, obviamente, foi menor do que para cada disciplina do Senado. Então, aí eu acho que um ponto importante foi a carga horária, porque eu trabalhava, então não tinha um dia inteiro para estudar. Tá, gente? Outra coisa na preparação. Eu estava começando a entender a FGV. Lá em 2018, nessa primeira fase que eu chamo do estudo, assim, de quando deu certo, eu estudava muito para o Sebrasp, muitas provas do Sebrasp. Eu não me lembro de ter feito provas da FGV. Eu fiz da FCC para a CLDF, não passei, mas eu estudava basicamente para o Sebrasp. Porque eram as melhores oportunidades daquele momento. Então, eu tinha muita clareza assim, do Sebrasp, da banca, de tudo. Então, quando eu voltei a estudar pós-pandemia, a FGV já começou a pegar muito concurso. Então, eu tinha vindo aí de uma reprovação no TCU, eu entendo claramente, porque eu fui reprovada no TCU, caí a TI, que eu não tinha muito conhecimento, aliás, não tenho quase nenhum. Eu acabei indo no meio do edital para o Rio, para passar o Natal, então também foi um problema, né? E aí eu vinha dessa prova da FGV do TCU para a prova da CGU FGV. Eu acho que eu tinha pouca experiência ainda com a banca. Então eu estava começando a entender o português da FGV, a tentar entender, né? Estava começando a entender o estilo de cobrança da banca. Então eu acho que isso também foi um dos fatores que contribuiu aí para minha reprovação na CGU. Eu sempre vou defender para você conhecer sua banca de concurso. Isso eu vou defender sempre, porque isso deu certo lá em 2018 e depois que eu entendi a FGV, deu certo também em 2022. Então, essa falta de clareza assim, com a banca ali na CGU no início de 2022, também eu acho que foi um dos fatores que me fez ser reprovado. Vamos lá. Sobre a preparação, é isso e
Na CGU caíam algumas disciplinas que eu não tinha muita familiaridade, porque elas não eram cobradas assim em todo edital que eu fazia. Tinha aquela base maior em AFO, administração, direito administrativo, direito constitucional, aquelas disciplinas que sempre caíam nos concursos que eu fazia, lá em 2018 e 2022. A Miki está com tudo ali hoje. Sempre que eu gravo vídeo, ela resolve brincar, né, Miquinha? E aí, onde que eu tava mesmo? Onde que eu tava, lindo? Fala aí, você lembra? Agora eu perdi o negócio. O fio da meada. Calma aí. Deixa eu colocar aqui. Voltando, então, né? Então, o edital da CGU, além das disciplinas que eu estava familiarizada, ainda tentando entender a FGV, caíam disciplinas novas para mim. Contabilidade aplicada ao setor público, finanças públicas, avaliações de políticas públicas, eu já estava tentando entender um pouco melhor, porque teve no TCU. Então, tinham coisas novas que eu não tinha base, não estava familiarizada, então teria que construir uma base. Por que eu não dei importância mais para essas disciplinas na minha preparação para a prova da CGU, se eu queria muito apostar na CGU? Porque eu imaginava que se eu não passasse, eu não usaria... Então, eu imaginava que se eu não fosse aprovada na CGU, eu não iria utilizar muito essas matérias para os próximos concursos, né? Contabilidade aplicada ao setor público, finanças públicas. E aí, eu não quis dar uma importância nelas ali na preparação para não dar muita importância e não usá-las de novo se eu não passasse. Isso pode ter sido um erro de estratégia. Se eu quisesse, cara, eu vou passar nesse concurso. Talvez lá na preparação eu deveria ter dado mais importância e colocado elas mais vezes no ciclo, tá? Mas eu optei por ter um ciclo ali com as matérias de forma equilibrada, porque eu queria que aquelas matérias bases que eu poderia usar em outro concurso tivessem o mesmo grau de importância. Então, o que isso gerou, né? Na prova, você faz uma aposta, né? Você acaba fazendo uma aposta. Vieram só 5 questões de AFO, 10 de contabilidade aplicada ao setor público e 10 de finanças públicas. Finanças públicas eu só acertei 3 e contabilidade aplicada ao setor público eu só acertei 5. E AFO eu acertei todas, mas o que acontece? Se tivessem vindo mais de AFOs e menos de finanças públicas, talvez eu teria ido muito melhor e passado, ou sei lá o que teria acontecido. Então, você precisa contar um pouco com essa sorte, que eu digo entre aspas, sabe? De vir mais o que você domina mais. Isso tem muito em concurso público. O concurso público não é linear, são vários fatores que o influenciam, mas quanto mais você estudar, mais você está preparado para esses fatores. Se eu tivesse estudado mais CASP e mais finanças públicas, eu estaria preparada para as 20 questões que chegaram lá na prova. Então, assim, na preparação, eu acho que os principais erros foram esses, tá? Mas é aquilo que eu sempre falo, gente. Esses erros me levaram ao Senado Federal. Então, a preparação é feita de erros, por isso que você tem que voltar a analisar o que aconteceu aqui nessa prova da CGU, por que deu certo, por que deu errado, o que eu vou fazer de diferente daqui para frente, tá? Vamos lá, agora eu vou falar um pouco sobre a prova. O que aconteceu nessa prova? Ao mesmo tempo que eu não tinha visto tanto essas matérias e eu tive muita dificuldade em encontrar bons resumos dessas matérias, o que, de fato, prejudica um pouco o estudo por questão, porque o resumo ele te dá uma boa base para você começar, então eu não encontrei nenhum professor que eu amasse, que me desse uma clareza daquilo. Eu achava assuntos muito mais nebulosos, assim, para mim, né, na minha experiência. Então, isso prejudicou um pouco a preparação. Onde que eu estava mesmo? Na questão da prova. Na questão da prova, né? Eu cheguei na prova, vou falar o que aconteceu ali na prova. Não, volta aí. Então, além dessas matérias problemáticas que eu já falei, o que aconteceu na prova, né? Eu achava que eu estava muito preparada nas outras matérias e estava muito apostando que iam vir mais questões das matérias que eu estava mais preparada. Só que, e aí, esse achar que eu estava muito preparada me gerou um grau de ansiedade muito alto. Eu falei, cara, essa prova vai mudar a minha vida, não sei o quê. Isso me gerou um grau de ansiedade, assim, que eu fiquei insana. E aí eu abri a prova, me deu aquela tela azul, sabe? Cara, você lê questão de direito administrativo e constitucional, que eu já estava muito fera, e você não consegue nem entender, assim.
isso foi um problema. A ansiedade ali na CGU, de fato, acabou comigo. Tanto na parte da manhã, e como eu saí, eu vou explicar um pouco o que aconteceu na parte da manhã, eu saí meio desestabilizada, e aí isso me gerou mais ansiedade para a parte da tarde. Então, a ansiedade é um tema que você precisa tratar estudando para concurso, seja fazendo muita atividade física, meditação, seja lá o que funcione para você. Eu não trabalhei essa parte mental e talvez se eu tivesse trabalhado, eu teria ido muito melhor nessa prova da CGU, tá? Então, a ansiedade me atrapalhou muito. O que eu fiz de errado na parte da manhã que me levou para esse grau de ansiedade na parte da tarde e que acabou ali com a prova da manhã, né? Eu resolvi fazer, como eu estava vindo assim mais despreparada, né? Eu tinha ficado a pandemia inteira sem estudar, eu resolvi fazer o rascunho das discursivas. Eu abri a prova, vi as discursivas. Caraca, eu sei fazer essas duas discursivas, eu vou fazer o rascunho para escrever super bem e tal. O rascunho me prejudicou no tempo, assim, num nível absurdo. Quando eu fui passar, eu vi que eu já estava muito prejudicada no tempo e aí eu comecei a tremer muito para escrever, o que também deu errado. E quando eu fui fazer português, eu já não tinha mais tempo. Português da FGV é muito difícil, eu já tinha uma certa dificuldade vindo aí do TCU, já tinha observado, caraca, esse português aqui não é um português normal. E aí aquilo ali, cara, acabou comigo. Aí que a tela azul ficou muito para português também. Eu falei assim, cara, já é tela azul, né? Português da FGV. Sem tempo, então, você fica desesperado. Você lê coisas claras e você não consegue absorver o que a questão está pedindo. Então, isso me prejudicou demais ali naquele momento e foi muito prejudicial para a prova da parte da manhã, tá? Até em administração, né, que assim, administração pública, que eu tinha muito domínio, eu só acertei 7 de 10. Só não, né? Uma boa nota, mas não para um concurso nível CGU. E para uma matéria que eu sei muito. Então, acho que foram todos esses fatores assim que contribuíram. Logo depois, para o TJDFT e para o Senado, que foram as duas provas que eu fiz em seguida, eu nunca mais fiz rascunho. Eu botei em tópicos, assim, eu vou falar sobre isso, isso, isso. Em bolinhas, aquelas bolinhas. E aí eu vinha escrevendo e se eu errasse eu riscava só para dar tempo. Então esse também foi um erro importante. Gente, eu acho que é isso. Esses foram os erros que eu identifiquei assim na minha preparação para a CGU que me fizeram dar errado. Então, assim, ansiedade, não conhecer muito bem a banca, eu estava ali no início de um relacionamento com a FGV, ter negligenciado de uma certa maneira matérias que eu não tinha muita familiaridade, porque, por exemplo, auditoria e controle interno, que eram matérias que não caíam em todos os concursos, mas que eu tinha bons professores, assim, que eu achei bons professores, eu gostava mais de estudar. Então, eu acabei não negligenciando tanto, e aí eu fui muito bem. Eu acertei 9 de 10, e na parte da manhã, 5 de 6. Então, fui muito bem. Para você ver como a gente acaba se sabotando mesmo no estudo. Cara, essa matéria é difícil, aí a gente acaba negligenciando. E a prova veio cobrando muito dessas matérias que eu acabei negligenciando. Então, esses foram os meus erros, meus acertos. Eu acho que eu errei muito mais na CGU do que acertei. Eu acho que o resultado é um pouco disso, de você errar mais ou acertar mais. O que você fez mais? E aí vem o resultado. Então, parem para analisar as provas que vocês vêm fazendo. O que eu fiz de ruim? O que deu certo? O que não deu? Eu fiquei muito ansiosa, como que eu posso trabalhar isso? Eu rascunhei e não consegui escrever a discursiva porque não deu tempo. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. Não adianta você sair de um edital estudando muito, muito, muito e partir para outro. Você tem que parar 5 dias, entender o que você fez, o que você não fez, mais 5 dias para se planejar para um próximo. Tudo isso a gente acha que está perdendo tempo, mas você vai estar ganhando. Então, planejamento, estratégia, entender o que você errou, o que você acertou, vai fazer muita diferença na sua preparação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like, comentem o que vocês querem ver nesse canal. O próximo vídeo vai ser com o meu maridão, falando um pouco sobre rede de apoio. Eu quero muito fazer esse vídeo, porque rede de apoio é tudo em concurso público. Sem ele, com certeza, eu não estaria no Senado Federal. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Então, vocês precisam entender um pouco sobre rede de apoio, mandar para a rede de apoio de vocês para elas terem noção o quanto elas são fundamental nessa trajetória. Então, vai ficar muito legal. Semana que vem eu volto com esse vídeo e comentem aí o que vocês querem ver aqui, tá? Um beijo, tchau!